Boa tarde a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nossa aula de avicultura de hoje, nossa aula prática. Para quem está assistindo de casa, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre manejo em geral de frangos, galinhas poedeiras, pintinhos, a parte de chocadeira. Ao longo do semestre, nós vamos, é claro, detalhar muito mais essas fases que a gente vai estudar aqui, dentro da nossa aula de avicultura, né, da nossa matéria. Porém, hoje, nós vamos enfatizar alguns tipos de manejo que são realizados, mesmo sendo criação solta, né, criação doméstica, como também o manejo que acontece dentro dos aviários, das granjas, ok? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, nós vamos fazer um diferenciamento sobre tipos de manejo. Dentro do manejo de frangos, de aves, para facilitar o estudo, nós temos 3 formas de manejo. Número 1, o manejo extensivo. O que é manejo extensivo? Significa esse manejo comum que nós temos, galinhas soltas, né? O tipo na fazenda, na zona rural que a gente tem mesmo. Ele é chamado de sistema extensivo. Cria-se solto, galinha muitas das vezes tem um lugar de comer, de beber, algum lugar ali para chocar, mas elas ficam soltas. O sistema semi-intensivo. Como que seria o semi-intensivo? As galinhas são soltas e aqui na propriedade ele é semi-intensivo, tá? As galinhas estão soltas, mas num cercado, ela tem uma zona de preenchimento, de abrangência dela, mas elas não ficam totalmente presas, né? Confinadas. A gente dá o nome de semi-intensivo. E o último manejo que seria o intensivo, que sim é o manejo daquelas aves que ficam nos aviários, né, para mais tratamento industrial. Então nós temos esses 3 tipos: manejo extensivo, semi-intensivo e intensivo. Diante disso, né, entendendo um pouco, nós vamos começar, e assim, é claro que é o objetivo maior dessa aula de hoje, falar do sistema extensivo, que são as galinhas comuns que a gente tem em caipira, né? Quase toda a propriedade rural tem. Dentro das linhagens, para quem assistiu em aula gravada, eu mostrei vários tipos de raças. Eu acredito que não conseguiram abrir o arquivo para passar para vocês, não foi? Pessoal de Tupaciguara não conseguiu. Eu vou colocar o arquivo no grupo, tá bom? Para vocês assistirem. Dentro disso, nós temos uma série de raças de aves, né, que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue explorar. Das raças mais antigas, a base das nossas raças de galinhas, nós temos a galinha da Angola. É uma das bases, são os animais mais antigos que a gente tem de linhagem. E dela veio a linhagem para outras, para fazer os cruzamentos que nós temos hoje. E aí depois do material vocês vão conseguir ver, nós temos 10, 15, 20 tipos de materiais de linhagens que a gente trabalha hoje, seja extensivo ou seja intensivo. Pessoal, então para a gente começar, nós vamos falar inicialmente, e aí já é um tipo de manejo, uma forma de criação que tem e que pode ser feita tanto criado à solta como nos aviários, que primeiramente é reconhecimento dos pintinhos. Eu trouxe para vocês, porque dentro dos aviários, né, quando vai para a chocadeira, que a gente vai falar de chocadeira, claro que lá no manejo intensivo, não é essas chocadeiras simples que a gente tem em casa, né? São grandes, a gente vai mostrar depois, vamos falar como que é feito, mas a gente vai estudar a chocadeira, que em síntese, mesmo sendo pequena ou sendo um material em grande escala, a forma de trabalho da chocadeira é uma mesma. Quando os ovos eclodem e saem os pintinhos, é preciso fazer uma separação. Por quê?
Claro, aqui nas galinhas, aqui não, aqui o que vem, quanto mais frango, melhor, né? Para comer no domingo na panela. Mas lá quando a gente tem o trabalho de separação, porque dentro de um aviário, a gente vai estudar mais para frente, quando a gente vai para as granjas, nós precisamos separar os machos das fêmeas. Primeiro, quando a gente tem, aqui eu estou falando para abate, tá? Quando a gente tem frangos macho, o tipo de ração, de alimentação é diferenciado das frangas fêmeas. Por quê? O frango macho, ele pode chegar mais rápido ou pode demorar mais a chegar na fase de abate. Então é preciso fazer a separação deles, de macho de fêmea, né? Separar os lotes para ir para os aviários. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender na aula de hoje é separar. Nós temos alguns pintinhos aqui, eu tenho imagens, tá? Vocês vão ver as imagens e depois vão ver os pintinhos e vão aprender a separar macho de fêmea. Esses pintinhos, eles já têm uma semana de vida, eles estão um pouquinho maiores. Quando a gente eles estão mais fáceis de separar. É um pouquinho, não é que é mais difícil, dá um pouco mais de confusão no dia que eles nascem, né? É um pouquinho mais confuso, mas eu trouxe imagens aqui, vocês vão ver as imagens. Aqui já está bem facinho, visualmente você já consegue separar os machos das fêmeas. Mas é algo que a gente precisa ver, a gente precisa entender. Então vamos lá, vou colocar as imagens aqui no computador, vocês vão ver e depois a gente vai para a prática de aprender a identificar, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, para a gente poder conseguir identificar a diferença das aves, machos e fêmeas, o jeito mais fácil e mais prático e mais assertivo, quando a gente não tem, que é claro, existe outra forma também, que é pela cloaca, pela parte traseira do animal, né? As fêmeas têm cloacas mais desenvolvidas do que os machos. Mas o jeito mais fácil e mais simples para nós que vivemos aí no dia a dia é a identificação pela asa do animal. Como vocês podem ver na figura, né? O macho, ele tem uma asa menor, enquanto a fêmea tem uma asa maior, mais desenvolvida. Esse é o ponto-chave de identificação. Nessa figura, vocês estão vendo que os pintinhos estão um pouco maiores. Porém, nessa figura aqui, é o primeiro dia de vida dos pintinhos, tá? Vocês vão ver que as fêmeas têm muito mais penugem, em contrapartida, os machos têm bem menos penugem. Então, isso indica que o quê? As fêmeas, por terem mais penugem, significa que as asas delas são mais desenvolvidas. Em contrapartida, os machos têm asas menores. É um básico para vocês poderem identificar macho de fêmea, ok? Só enfatizando para vocês verem, ó, a fêmea tem mais penugens. Essa identificação também é nos primeiros dias, ó. As fêmeas têm muito mais penugem, mais quantidade de penas, enquanto os machos, ó, a pena da ponta das asas são maiores, mas eles têm poucas penas, as peninhas de trás são menores. Fêmeas têm mais penugem, não tem? Duas camadinhas, maior quantidade, né? Enquanto os machos têm menos. Beleza? Agora nós vamos para a prática. Tem mais uma aqui só para, ó, as fêmeas, ó, tá vendo? A asa é maior, ó, vai crescendo, vai aumentando, tá vendo? Aquela imagem anterior era do primeiro dia de vida, essa aqui já é, viram? Agora nós vamos para a prática, para identificar lá o que é macho e o que é fêmea. Certo? Então, pessoal, ó, pintinhos da mesma idade, tá? São da mesma mãe, peguei no ninho lá. E olha a identificação de macho e fêmea. Olha só, essa aqui é uma fêmea, olha a quantidade de asas. Em contrapartida, olha o macho. Olha o tamanho das asas, bem menores. Sim, quando eles estão maiorzinhos,
é bem fácil a identificação, né? Quando eles estão pititinhos, a gente não tinha pintinhos tirados de ontem para antes de ontem para mostrar, né? Mas aqui está muito fácil a identificação. Uma outra forma de identificar é pela cloaca, né? O rabicó também, gente, olha só. Normalmente, até mesmo em nós seres humanos, as mulheres desenvolvem mais rápido do que o homem. Vocês podem ver pela bundinha, aqui ó, a fêmea já tem penugem na bundinha, no rabo dela, e o macho não tem. Eu vou passar para vocês olharem. Aí ó, tá vendo? A fêmea já tem ó, umas peninhas e o macho não tem. Cabeça também, né? Cabeça, ó, isso mesmo. Ó, olha a cabeça, essa é fêmea, tem a cabeça menor, o macho tem cabeça maior. Ó, macho, fêmea. Você não conseguiu? Não. Esse tem menos penugem aqui, ó. Tá vendo? Esse tem mais penugem. Eu achei a da asa mais fácil. A da asa é mais fácil. E aí, quando crescer, vão começar a ter outras diferenciações. Crista, barbela, né? Mas aí também para nós, já o corpo, né? A galinha tende a ficar mais cheinha e o frango ser mais esguio, né? E aí vão tendo mais diferenciações. Mas em síntese, gente, machos e fêmeas, a forma mais fácil para nós identificarmos é pela asinha mesmo, desde pititinho. E aí a gente começa a fazer a sexagem. Feita a sexagem, identificou, separou, já logo no primeiro dia, nós vamos partir para um outro manejo que é feito. E aí também, mesmo no sistema intensivo, semi-extensivo ou extensivo, que é a parte de vacinação dos pintinhos. Pessoal, nós vamos falar ao longo do semestre a respeito de doenças. Para quem aqui é comum, que vai na zona rural, vem as galinhas, os pintinhos ficam doentes e morrem. Não tem isso? Eles têm muitas doenças que acometem eles. Então, com isso, nós temos alguns sistemas de profilaxias. Peraí, que fez cocô na minha mão, agora que eu vi. Eu estou aqui esfregando. Nós temos alguns profilaxias. O que são? São formas de tratamento para que não desenvolva certas doenças. Assim como nós seres humanos, desde quase do primeiro dia de vida, nós temos que tomar várias vacinas. Dentro dessas vacinas, nós vamos falar das doenças. Nós temos vacinas que são colocadas na água, nós temos vacinas que é feita na asinha, nós temos vacinas que põe no biquinho e temos vacinas que pinga no olhinho. E aí vai da vacina e como que tem que ser feito. Já logo no primeiro dia, os pintinhos recebem uma vacina. Eu não consegui achar ela para comprar. Até 7 dias eles têm que tomar uma outra vacina. Que essa eu consegui achar no mercado para comprar fácil. E é o que quase todo mundo faz. Ó, eu trouxe no gelo, tá, pessoal? Ela tem que ser mantida refrigerada. Eu trouxe no gelo só porque eu não tenho pintinho, eu comprei para mostrar para vocês, né? Não tenho nenhum pintinho para fazer. Essa vacina, o nome dela a profilaxia, a doença que ela controla, é a Newcastle. É uma doença muito comum, tá? Nos aviários. Não, também, mas ela, é claro, ela evita, né, ataques dos frangos. O nome dela aqui, ó, Nilvaccin Lassota. Eu vou passar para vocês vão lerem, ó, vacina contra a doença Newcastle. Origem de ovos, tem um vírus, ela tem um vírus incubado aqui. Como que é feito? Essa vacina, ela é um pozinho, tá? E mesmo assim tem que manter refrigerada? Sim, tem que manter. A gente põe a água aqui dentro, faz a dissolução, suga. Essa vacina pode ser feita tanto no olho, o mais recomendado é no olho, ou na asinha, debaixo da asinha, tá? Tem que ser feita até 7 dias. No olhinho não, mas às vezes, vocês tiravam do incubatório ou já vinha para você?
Então no incubatório com certeza foi feito. Essa é muito fácil, de fácil acesso, tá? Vou passar para vocês, quem quiser ver, né? Então, como eu disse para vocês, ela é muito fácil, por ela ter essa coloração também, porque é muito pintinho, você pinga, você sabe facinho se o pintinho foi feito ou não a vacina neles, né? Evita várias doenças, evita morte, né? Repentina dos pintinhos, e é feita até quando você vê que às vezes as suas galinhas lá, seus frangos estão com alguma doença, depois a gente vai aprender a identificar os sintomas dessas doenças. Newcastle, Newcastle, Newcastle. Ela é muito antiga. Muito antiga, muitos anos que é feita, né? E é um método eficaz e eficiente, uma vacina barata que você tem no comércio, para você garantir a qualidade dos seus pintinhos. Por quê? Já ajudou? Por quê, pessoal? Nós temos várias pequenas propriedades e dentro da agroindústria, a gente fala isso, que vivem de cria e recria de pintinhos para frango, para galinhas. A gente já falou isso em sala de aula. Então, por que não vacinar uma vacina que é tão simples, né? Uma profilaxia tão simples. Se você produz aí uma chocadeira dessa aqui, ó, ela tem capacidade para 150 ovos. Vocês imaginam? 150 não, essa aqui é de 100. É a outra que eu tenho. Deixa eu ler aqui, porque elas são parecidas. Essa aqui não tá, mas ela... Não, IP 130, 130 ovos, essa daqui. Imagina, claro que na hora que nós formos falar da chocadeira, você nunca vai conseguir tirar os 130 ovos, né? Ela não é 100%. Mas vocês imaginam um lote de 100 pintinhos por uma simples vacina que você não fez. Você perder? É tempo, é energia elétrica, são ovos que você perdeu e o ovo está caro, né? É caro produzir um ovo, então não justifica você não fazer a vacinação como profilaxia. Qual que é a chance? Não, isso vai depender, e aí eu gostaria até de chegar a isso, foi muito bem exposto. Se dentro do seu lote, das suas galinhas, né, você já tem sintomas, ou você já teve algum problema de uma peste, alguma coisa que você não conseguiu identificar, significa que você já tem um vírus, porque essa doença é virótica. Você já tem ela ali. Se você não fez algum método de controle, né, então, não sei, isso vai depender, 40%, 50% de chance, vai saber, né? Às vezes não dá nada. Voltando a falar sobre doenças, isso é muito bom e eu vou falar do manejo dentro nosso. Lá na minha propriedade eu vou dar como exemplo, e até um vídeo vou colocar para vocês, vai estar lá no site também. Eu fiz mais ou menos uma aula como essa lá na propriedade. Como que eu faço lá? Para conseguir, lá eu não vacino os pintinhos, mas como que eu controlo? Nós temos várias formas de tentar amenizar. Nosso país é um país muito quente, então a gente já tem menos problemas com doenças, certo? Porque o clima seco e esse calor, essa insolação, um grau de insolação muito grande, dificulta um pouco a proliferação de doenças. Só que nos tempos chuvosos a gente tem muito problema. E aí o que eu faço? Onde eu deixo os pintinhos, onde as galinhas põem ovos, onde elas estão chocando? Eu utilizo muito terramicina na água, né? É um produto também muito conhecido. Eu ponho uma semana sim, uma semana não. Cal, o cal que usa de pedreiro, tá? Cal virgem. Eu jogo no chão, eu jogo para onde elas bebem água ali. Por quê? Porque o cal, ele tem ação antifungos, antibactérias. Ele tem essa ação, tá? Então eu jogo, tento controlar dessa forma. Outra coisa, né, e é também dentro do manejo de aves, gente. Como eu não faço vacinação? Como que as doenças vêm para nós? Muitas das vezes o nosso sistema imunológico está muito baixo, não é? E aí as doenças, gripes, né, resfriados ou outras doenças. Nós precisamos manter o sistema imunológico das nossas aves sempre em alta.
Professora, como que a gente faz isso? E aí, assim, isso é coisa lá da vovó, né? Mas que sempre deu certo e eu nunca tive problema de peste, nada. Eu faço como se fosse um soro caseiro no bebedouro. Pegar o bebedouro aqui, né? Eu encho de água, o bebedouro pequeno, grande, e coloco mais ou menos uma proporção de açúcar. O que o açúcar faz? O professor Jefferson, às vezes, já até contou a historinha um pouquinho da cana-de-açúcar para vocês. Como que era? A cana-de-açúcar era um produto caríssimo antigamente, quando ela foi, né, o açúcar. Por quê? Ele era tratado como remédio. Vou comparar com a rapadura. Rapadura é doce, da cana-de-açúcar. Muito pessoal lá do Nordeste, pessoal das fazendas, gosta de comer rapadura, gosta de pôr rapadura com feijão, não é isso? Para quê? É fonte de ferro. Tem muito ferro. Então, com isso, eu vou aumentar o quê? Vou pôr açúcar. Eu vou melhor. E aí os pintinhos vão, e as galinhas também, vão estar alimentando uma fonte de ferro. Por quê? Quando eu forneço, daqui a pouco a gente vai falar, as rações, eu tenho um balanço nutricional, porque as rações fornecem. Mas aqui, em se tratando de galinhas de sistema extensivo que eu crio, soltas, é muito pouco produtor que dá ração. As galinhas são criadas que ela come um milho, a gente joga um milho triturado e ciscam, não é isso? Então, um manejo interessante que a gente consegue melhorar a imunidade dos pintinhos e das galinhas é colocar um pouco de açúcar na água que elas tomam, certo? Porque ela vai beber mais água, não tem nada a ver. O açúcar, ele tem um pouco de fonte de ferro. Então vai melhorar esse sistema imunológico, vai aumentar a imunidade das aves. Não é para beber mais ou beber menos, tá? É para melhorar o sistema imunológico deles. Também eu coloco, aí já é coisa das vovozinhas também, água sanitária, a gente coloca um pouquinho de água sanitária. Criolina, né? Coloca-se criolina dentro da água. Pouca coisa, tá, gente? Por favor, senão mata. Terramicina. São tudo coisas que você pode colocar no seu manejo normal. Você não precisa, às vezes, dar... Terramicina é um medicamento. Criolina também. Água sanitária não é, mas tem alguns produtos, né? Então você fornece. Uma vez no mês você coloca, né? Para você o quê? Tentar manter a sanidade do seu plantel. Porque aí, quando você já vem com a doença, aí já é mais difícil controlar. Porque às vezes você já tem a doença, para você vacinar, muitas das vezes é muito mais fácil o quê? Você prevenir do que remediar. E esse açúcar, pode ser de uso diário? Sim, açúcar de uso diário. Não, eu falo colocado na água, pode ser colocado todos os dias ou... Não, uma vez na semana. Uma vez na semana, tá? Não é diário, não. Senão você vai causar diarreia, você vai causar outras coisas nas aves, tá? E é pouca quantidade. Eu coloco naquele bebedouro maior 1 colher de sopa. Nesse aqui pode ser meia colher de sopa, tá? É um manejo... eu quase não perco pintinho, quase não perco galinha, e assim, bem tranquilo. Só quando às vezes como é criado solto, né? Aí algum animal pega e claro que você perde, né? Dentro da cadeia alimentar aí, todo mundo tem que comer. Mas ainda se falando de bebedouro e dentro do manejo, vamos falar um pouquinho de como que a gente tem que... A asepsia de bebedouros, gente. Bebedouros e comedouros, que também é um ponto-chave para garantir que a gente não vai ter doenças no nosso plantel. Gente, bebedouros, comedouros até que não, mas bebedouros lavados diariamente. Eu acabei de colocar essa água ali, olha a situação que isso aqui já está. Olha aqui. Acabei de colocar. Olha a situação que já está essa água, gente. Não tem 30 minutos que a nossa aula começou. E eu coloquei agora. Olha aqui a situação que está. Olha aí a sujeira. Está tudo sujo já. O correto é fazer asepsia pelo menos de manhã e à tarde. 3 vezes no dia ou de manhã e à tarde. Como que é feita a asepsia, professora? Vou fazer, depois vocês vão buscar água para os pintinhos. Você vem, essa água você despreza, pega uma buchinha, não precisa de sabão nem nada, mas lava e
coloca água novamente. Não é só vir aqui, joga água fora. Joguei água fora, mas está tudo sujo, ó. Um pintinho doente bebeu água aqui, uma galinha doente bebeu água aqui, o que, que vai acontecer? Passar para todo mundo, para todas as outras. É assim que acontece, tá? Então, a asepsia dos bebedouros tem que ser feita diariamente. Ah, professora, mas lá na granja de corte é NIP, né? Aquele que ele chega e põe o biquinho. Tá, é totalmente diferente. Mas aqui nós estamos falando de sistema extensivo, galinhas caipiras, que é o que nós, pequenos produtores, muitos têm, né? Então a gente precisa sim fazer a asepsia diária. Alguém podia dar uma lavadinha? Ali tem uma pia, só um pouquinho, tá? Porque depois eu vou soltar eles. Então é preciso a gente fazer a asepsia dos bebedouros. Falando em comedouros, regra número 1 do comedouro: não precisa ter preguiça. O dono, o cuidador preguiçoso, ele vai lá e enche o comedor de comida. E aquela comida tem que ficar uma semana. Gente, vocês não sabem o quanto, a gente vai falar daqui a pouco das rações, isso aqui é a porta de entrada para fungo, para bactéria. Já viu quando você deixa muito tempo, dá aqueles carunchinhos? Galinha vai comendo caruncha, ela gosta, porque ela vai atrás do carunchinho. Caruncha é saudável para galinha? Não. Ele vai lá na moela dela, alguns não morrem, porque a galinha, né, ela não tem dente. Aí o caruncho fica ali dentro, ó. Fica ali dentro. Entenderam? Dentro do papo dela, na moela, por ali. Então vai causando também doenças. Comedouros tem que ser colocado pouca comida, pouca ração, e todos os dias você vai fazer o quê? Repor. Ração, ou milho, ou sorgo, guardada fechadinha, né? Para não entrar ratos, para não dar problemas. Se você não tem um consumo muito grande de ração, compra um saco por vez, ou mais ou menos o que você vai usar dentro de uma semana ou 15 dias. Não estoque. Se você não tem um lugar correto para estocar, não estoquem a ração. E, por favor, não deixe a ração dentro de comedouro. Quem tem granjas, mini granjas, o que muitas das vezes acontece? Esse bebedouro, às vezes, está perto de um comedouro. Esses pintinhos, galinhas sobem em cima disso. Cai água dentro do comedouro, a ração empedra tudo ali, vira uma bagunça. Só depois de uma semana que você foi ver. O que é o nosso objetivo dentro da criação? Mesmo que seja galinha caipira, é engordar ou pôr ovos, não é isso? Se ela não come, você perdeu ração, que está caro. Ela não comeu, ela não vai pôr ovos corretamente, ela não vai converter em peso também. Então tudo é prejuízo. Então a ração não precisa ser 2, 3 vezes no dia, mas é a ração que vai ser consumida no dia. Põe de manhã, todo dia de manhã. Quando você vai pôr os comedouros. Beleza? Então tá. Falamos um pouco de manejo, limpeza, gente. Pelo amor de Deus, quando eu chego dentro de galinheiro tudo sujo. Para começar, você já está perdendo dinheiro com esterco, vale dinheiro. Hoje, em Tumbiara, uma cidade um pouquinho maior, o que tem de quase toda a esquina, o cara tem uma caminhonetinha, os pacotinhos de esterco, um suco de laranja, os ovos e uma caixa cheia de frango congelado. Ele está vendendo até o esterco. Então, não tem necessidade de você ter seu galinheiro sujo não, gente. Vai lá, rapa, vai ensacando, deixa curtir, né? Porque o esterco tem que ser curtido. E você também converte em lucro. Às vezes o que você vende em esterco você compra de ração, né? Então tudo isso são gerações de renda. Falamos de manejo, vamos falar um pouquinho de ração agora, né? Eu consegui encontrar em Tumbiara 3 tipos de ração, certo? Ração inicial, ração de crescimento e ração para poedeiras. Eu vou abrir elas ali, vou colocar a diferença de cada uma, a gente vai ver. Eu vou colocar tipo a receituário de cada uma e a gente vai ver um pouquinho as diferenças. E aí a gente vai entender
por que cada fase, o que precisa ser ministrado para elas, ok? Pessoal, falando agora em rações, né? Cada fase dos animais, nós temos um tipo de ração recomendado. E aqui vocês vão ver, aparentemente, elas parecem ser muito iguais. Quero que vocês cheguem aqui perto para a gente poder ler, né? Aqui nós temos, né, pequenininhos, ração inicial, né? Essa ração aqui, todas é da Comigo. Essa aqui é também? Eu não lembro se essa aqui era. Essa aqui eu tirei até do saco. Acredito que sim, mas todas são rações da Comigo. Eu peguei uma marca só, né, uma empresa só, com várias modalidades. Cada empresa tem o seu diferencial, né? Isso aqui seria um básico. Umas têm um pouquinho mais de alguma coisa, outras, porque a ração fulana é melhor. Mas por quê? Às vezes ela tem algum ingrediente a mais ou a menos, mas em síntese é isso. O que a gente tem na ração inicial? Aqui fala a umidade máxima, né? Proteína, extrato etéreo, matéria fibrosa, matéria mineral, cálcio e fósforo. Dentro dessas matérias a gente não sabe o que tem. Essa daqui não expõe, certo? Ela pode pôr como fibra, ela pode colocar alguma coisa de algodão, ela pode colocar, entendeu? Algum material que vai produzir, que vai fornecer isso. Dentro de extrato etéreo, ela tem algum produto que vai. E ela tem cálcio e ela tem fósforo. Passando para crescimento, pintinho um pouco maior. Ó, ela já tem um pouco menos de proteína, tá vendo? Ela tem bem menos coisa, ó. Desse extrato etéreo, ela tem menos. Já a fibrosa é a mesma coisa. Mineral também. A mesma coisa de cálcio e um pouco menos de fósforo. Gente, uma das rações mais concentradas que a gente tem é poedeiras e inicial, tá? Porque inicial para dar o arranque nos pintinhos, certo? Aqui seria uma final, tá? Crescer, final. Aí nós temos, eu não achei para comprar, tá? Eu fui no site e peguei as informações. A umidade sempre a mesma, proteína, ela já tem bem menos também, né? O extrato hétero, 25%, já tem um pouco mais. Matéria fibrosa, 70%, tem um pouquinho mais também. Material mineral, 80%. Cálcio, 13%. E fósforo, 4,5%. E vamos aqui vocês vão ter que ler para mim que, né? Essa aqui é de postura. Aqui tem tudo que tem, ó. Mas aqui a gente tem muita coisa. Sódio, fósforo, cálcio, fibra bruta, zinco, vitaminas, ó. Essa daqui é bem, mas tô achando que essa não é Comigo, tá? Eu não lembro, eu peguei lá no saco, eu peguei tão rápido, pedi pra mulher na hora que eu comprei. Mas enfim, dentro das rações vocês podem ver, ó, que não tem muita diferença, tá vendo? Se você for olhar a olho nu, aparentemente igual, né? É a mesma coisa, tudo igual. O que tem é dentro das concentrações, certo? E cada fase a gente vai fornecer um tipo de ração para aquela fase que o animal está. Beleza? Alguma pergunta? Saindo das rações, nós vamos passar para os ovos. Acredito que todos vocês reconhecem, né? O que é um ovo caipira, o que é um ovo de granja. Eu espero, né, gente? Então vamos lá, vamos aprender a diferenciar, então, ovos, né, de granja de ovos caipiras. E aqui eu trouxe para vocês um diferencial a mais ainda. Esse ovo desse. Muitas das vezes a gente acha que o ovo marrom, né, é caipira. Ou é daquela galinha Rhode Island, que é a galinha poedeira mais famosa. E não. Olha a diferença desse para esse. Tem diferença, não tem? Um é maior que o... Claro que as galinhas, né, diferenciam. Deixa eu pôr as pontinhas para cima. Mas esse ovo aqui é de uma galinha comum, tá? Comum. Ela é da roxinha, mas é cruzamento. Por que a senhora sabe, professora? Porque essa daqui eu comprei no supermercado. Esse ovo aqui, eu pedi para o meu sogro trazer
Porque ele tem a Rhode Island, que é a galinha, ela é pura, original. Então vocês vão conseguir ver, ó, o ovo da Rhode Island, ele tem um chumadinho, ó, maior, tá vendo? Ó? Se quiser passar na mãozinha aí, pra vocês irem vendo. Cuidado que nós vamos pôr no ovoscópio. Esse aqui é o granjão mesmo, ó. Está até aberto, nem vi. Rhode Island. Esse brancão é o que a gente compra normal, galinha de granja. Gente, parece que esses ovos... Não, esse aqui tá bom. Esse aqui dá pra nós olhar. Agora mesmo nós vamos olhar. Esse é o comum, né, de granja. E esses aqui são os ovos caipiras. Normalmente o ovo caipira é um pouco menor. Ele não tem padrão, né? Tem uns maiores, outros menores. A gente tem o ovinho azul. Isso é característica genética do animal. Verdinho ou azul, tá? Algumas galinhas, elas tendem a pôr esses ovos. Característica da ave também. Ela dentro do óvulo dela, ovulou 2 de uma vez. Igual quando tem neném gêmeos. Existe mesmo. Galinhas que têm 2 gemas no mesmo... o ovo maior e 2 gemas. Só que não são ovos bons para chocar. Tá? Mas no início da postura. No início da postura. Pode ser distúrbio alimentar também da ave, mas também tem algumas que é genética dela, da própria galinha. Igual isso aqui, tá? É genética dela, tá? Não é interessante para fins de chocar, tá? Não choca, não choca. Não sai 2 pintinhos do ovo, não sai, tá? Pode ser distúrbio alimentar, pode ser alguma doença também que causa confusão na parte hormonal da ave e ela ovula 2 ovos num ovo só. Beleza? Todo mundo conhece, sabe a diferença de ovos, né? Eu trouxe pra vocês. Sorteio essa cartela também. Essa cartela é minha, rapaz. Fazer o pão de queijo. Agroindústria. Semana que vem lá em Tuiutaba, em Tupaciguara, nós vamos fazer aula prática de agroindústria. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho de manejo de chocadeira. Eu queria que 2 de vocês levassem a chocadeira para lá e um levasse a mesinha, que nós vamos ligar ela, tá? A gente vai ver mais ou menos o manejo. Então, pessoal, depois que a gente falou do manejo lá, das galinhas, tudo, falamos sobre os vários pontos, nós vamos finalizar falando um pouco da questão das chocadeiras, certo? Hoje, muitos produtores, pequenos produtores, utilizam chocadeiras. Essa minha chocadeira é uma chocadeira muito simples de ser mexida, né? Qualquer um pode ter. Nós temos vários modelos de chocadeira. Tem umas que é uma caixa de madeira pequenininha, tem outras que são maiores que essas. Mas, em síntese, o que é uma chocadeira e qual a sua finalidade? Chocadeira nada mais é que, como o próprio nome diz, serve para quê? Para chocar ovos. Seja ovos, ó, galinha, codorna, pombo, pavão, peru, angola, pato, marreco, fazão, perdiz, macuco, não sei nem o que é, mutum, ganso, ema e avestruz. Você pode chocar qualquer tipo de ovo. E aqui dentro dela vai falar o tempo, a temperatura, né, tudo isso. Como que funciona em síntese uma chocadeira? A primeira coisa da chocadeira básica, 2 coisas básicas. Temperatura e água, umidade. Isso tem que trabalhar junto, tá? Aqui, ela imita a mamãe, a galinha. Eu mal liguei ela, vocês põem a mão aqui, ela já está quente. Ela esquenta muito rápido. Então, ela trabalha. Já está 38 aqui, mais ou menos? 37? 37,5 a 38. Essa é a temperatura ideal, certo? Para galinhas, vocês vão ver aqui, ó, período de incubação, 21 dias, tá? O período de incubação para ovos de galinha são 21 dias. Coloquei hoje, daqui 21 dias começa a eclodir. Ela só vai eclodir da seguinte forma: tenho água e tem temperatura. Se não tiver, não vai. E é claro, vocês vão ver aqui dentro dela, ó, ela tem umas rodinhas, não tem uns caninhos aí dentro?
O que esses caninhos fazem? Movimenta. Para quê? A mãe, a galinha, ela fica o quê? Movimentando, mexendo os ovos. Então, ele imita a galinha também. Em questão de temperatura e em questões de... É importantíssimo esses ovos se movimentarem. Os ovos não ficam quietinhos, paradinhos. Ele precisa ser mexido, movimentado. Aqui dentro também eu coloquei, esse eu comprei à parte, essa minha chocadeira não tem, que é um medidor de coisa de umidade. Ele detecta a umidade, tá? A umidade tem que estar aqui, tá falando qual que é a umidade para cada tipo de ovos. Se caiu a umidade, está faltando o quê? Água. Se eu não tenho água suficiente para isso aqui, quando chegar o dia de eclodir, a casca do ovo vai estar dura e o pintinho não vai conseguir quebrar a casquinha. Quando tá nos dias de pôr os ovos, eu e meu esposo, a gente fica de olho. Começou a bicar, vi que não consegui, eu dou uma ajudinha. Porque a mamãe galinha, ela também dá uma ajudadinha. Ela vê que o filho não está conseguindo sair. Então, a gente dá uma ajudadinha até terminar de sair. Professora, como que funciona essa água? Vocês estão vendo aqui que aqui, ó, é um regulador, tá vendo? Ele regula. Ela é colocada aqui, certo? E aqui você regula. Mais água, menos água. A água aqui interna tem um nível, certo? A gente vai ver o nível. Onde que tá aqui? Ela tem um nível aqui, cadê? Cadê? Aqui? Não tô conseguindo achar. Depois eu vou achar e vou mostrar para vocês. Tem um nível, ela tem que sempre estar no nível. E aí a gente regula de forma que, claro, porque ela é quente, então ela vai o quê? Umedecendo, a água vai diminuindo. Eu abro mais, ou se tiver com excesso de água, também ela vai sair aqui para fora. Desculpa, o nível da água é aqui dentro mesmo, é isso mesmo. Aqui tem que estar no nível. Se ela estiver saindo para fora, eu tenho que fechar um pouco. Se tiver vazio aqui o nível, eu tenho que abrir um pouco. É assim que regula ela, certa quantidade de água. Tem que sempre estar no nível. Professora, eu tenho que tirar a água ou colocar a água quantos dias antes ou depois? Coloquei os ovos, coloca a água. A única coisa que eu tenho que fazer, começou a tirar os ovos, também posso tirar a água e, muito importante, desligar o movimento de girar. Por quê? Se começar a eclodir os ovos e ela continuar girando, vai prender o pintinho e o pintinho vai morrer. Porque ele gira, né? Fica girando. O pezinho do pintinho vai entrar aqui e vai ficar girando e vai matar o pintinho. Então, em síntese, é muito simples de mexer com uma chocadeira. Tem que ficar de olho na temperatura e na umidade que tem a ver com a água. Alguma pergunta quanto à chocadeira? Podem vir, chegar perto, pôr a mão. Eu abri e fechei ela agora, mas já está esquentando de novo. Aqui em cima é a parte de esquentar ela. Podem vir, podem olhar, podem ler. Tem capacidade para 130 ovos, tá? E é muito eficaz e eficiente. E aí nós vamos para a parte de ver se os ovos... Eu já vi, não sei aonde, falando que sobre temperatura, de nascer macho e fêmea. Ovo, será que tem isso também ou não? Não sei te falar, não tenho essa informação. Para ser macho ou fêmea, temperaturas diferentes? De chocadeira? Pois é, eu já ouvi falando, não sei se... Não sei, porque a galinha ela não vai ter diferença de temperatura. Não tenho essa informação. Então tá. Gente, outro ponto importante e é desnecessário eu colocar, por exemplo, eu preciso saber se o ovo está galado ou não, se ele vai dar sequência ou não, porque eu vou manter ovos aqui dentro que não estão, né? Então a gente vai aprender aqui, eu não sei se eu vou ter, eu tenho um ovo ali que parece que sacudir, parece que ele está choco, para a gente poder ver. Não sei se vai estar escuro o suficiente, mas eu trouxe o ovoscópio, tá? A gente vai pegar, colocar para ver se a gente consegue observar. Coloquei uma semana os ovos aqui dentro. O que eu vou fazer?
Algumas chocadeiras têm o ovoscópio nela. Essa não tem. Aí eu tenho a parte, né? Aí você vem com o ovoscópio. Se ele tiver galado, se ele for, você mantém. Se ele não tiver, você despreza os ovos. Beleza? Vamos ligar aqui, vamos ver. Vou desligar a chocadeira. Põe, vocês querem pôr a mão para ver que tá quentinha? Depois de uma semana. É, uma semana. E esse vai ser descartado e serve para consumo ou não? Não. Não serve. É, fora, já. Se alguém quiser pôr a mão, tá quentinha, pode ver. É bem rápida, não tem... Eu tinha uma chocadeira inferior a essa, era de madeira. A madeira, ela é um pouco mais complicada. Eu tinha que ligar ela 2 horas antes de colocar os ovos, para esquentar. Essa não, ela já é automática, né? Você vê, eu mal liguei, ela já tá quentinha, tá? Vamos agora reconhecer os ovos, se estão galados ou não. Ó, ovo branquinho por dentro, não tem nenhuma parte escura. O ovo não está choco, né? O ovo não está... O ovo é novinho também, é de hoje, só para a gente poder identificar, certo? Vamos pegar um aqui que eu... Acende de novo, vamos pegar a tomada aqui. Aí. Está muito escuro. Aí. Hã? Não é Clode. Vê outro. Ó, esse aqui eu já posso colocar para chocar. Certo? A parte de cima tá. É isso? Ó lá. Isso. Esse eu posso colocar para chocar. Esse vai virar um pintinho. Fértil. É fértil. É a parte de cima, tá? Isso, a parte dele tá escura lá, ó. Tá vendo? Esse vai virar um pintinho. É, tá vendo aí, todo mundo? Ah, então tá. Esse povo parece que tem medo de mim, ué. É respeito. Ó. Esse aqui não vira pintinho, não. Virou omelete. É, esses aqui são os ovos caipira, tá? Que eu colhi hoje. Vamos ver o outro. Esse tá até meio quebrado. Viu? Até pra ver que tá quebrado. Também não. Frito. Ó, vamos ver esse aqui que o meu sogro trouxe. Não, não é esse aqui não. Esse aqui eu comprei. É porque ele não tá, é porque a casca dele é mais escura, tá, gente? Ele não está. Ó, vamos pôr a parte de baixo pra vocês verem. Olha lá, tá vendo? Ele não está. É esses ovos que a gente compra normalmente, né? Quer ver? Você viu aquele que tava metade branco, metade... Viu, não? Deixa eu pôr aqui de novo ele pra você ver. Esse aqui, se você colocar pra chocar, vai virar pintinho, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar um aqui que eu acho que já tá show, que é esse aqui, ó. Não, é só para produção. E não tá, ó. E ele tá pesado. Você balança ele, mas ele tá pesado. Quer ver? Balança ele pra você ver. Tá mesmo? Ó. E ele não tá. Aham. E ele não tá. Infelizmente, eu não... João, você tem alguma galinha aí com pintinho? Com ovo chocando? Cadê ele? Pede pro João vir aqui fazendo favor. Às vezes tem algum pra gente... Dá pra ver o Dá pintinho. para ver a bolsa que tá uma. Aham, dá pra ver o pintinho. Fala a bolsa de ar no ovo aí. Esses aqui, se tiver aqui na pontinha, ó. Entendeu? Com ovo chocando. Pra ele ficar mais lá dentro. E na pontinha, não sei se pode ser uma bolsa de ar. Ele não tá... Meio choco. É, não existe meio choco, né? Vamos virar ele pra nós ver. Vai meio pintinho. Peraí. Pintinho na perna só. Esse eu fiquei em dúvida. Mas, ó, eu movimentei, ela movimentou pra cima. Pode ser ar. A luz tá fraquinha? É, esse eu fiquei na dúvida. Mas vocês conseguiram observar, né? Pelo menos uma a gente deu sorte.
Eu nem sabia que tinha um ovoscópio, já tá bom. Esse aqui é grandão, mas tem uns que é menorzinho. Esse é até bom, porque aqui, ó, ele tem as medidas, ó, tá vendo? Ovinho de codorna, você tá vendo? Você gira. Galizé, o tamanho dos ovinhos, ó. Tá vendo? E aí você coloca e consegue observar. Ó, ovinhos menores, médios e ovos maiores. Aqui é para ovo de pato, né? Avestruz, que são ovos maiores. O ovo de galinha normalmente é nessa medida aqui. Beleza? Então, pessoal, a nossa aula de avicultura termina por aqui. Eu espero que vocês tenham tido informações diferentes da que vocês estão habituados. E qualquer dúvida, né? Podem me chamar que eu ajudo aí, tá bom? Tchau, até logo.